alguns conhecimentos aí que ficaram perdidos por 2000 anos e tudo para que todos nós possamos alcançar a sabedoria que Cristo deixou e que tentaram deixar todos fora para não ter esse conhecimento. Eu vou continuar um livro que não deu tempo de terminar, um outro momento, e é o livro sobre a origem do mundo. Esse livro sobre a origem do mundo, ele é muito interessante. Boa noite, tudo bom, Ronaldo? Esse livro sobre a origem do mundo, ele é muito interessante porque ele traz uma outra visão de como foi o Gênesis. E o Gênesis, ele só tem uma versão que é da Bíblia, né? Da Bíblia comum. Nos livros gnósticos que foram encontrados em 1945 no Egito, e outros livros também que foram em outros achados, esses livros eles trouxeram várias versões do que aconteceu realmente. Não é só um livro, existem vários livros, então quando você... Boa noite, André. Quando você conseguir ler a Bíblia Gnóstica ou as bibliotecas de Nag Hammadi, você vai ter em vários livros a mesma versão contada de outras formas, tá? Então no livro sobre a origem do mundo, no livro A Hipóstase dos Arcontes, no Evangelho de Judas, no livro Pistia Sofia, no livro A Sofia de Jesus Cristo, no livro Evangelho Apócrifo de João, vários outros têm a mesma versão, tá? Então essa versão que eu vou trazer aqui, que existe um arconte, que é o demiurgo, que é a Sofia, Pistia Sofia, que é um pleroma do Espírito Invisível, gerou ele sem o consentimento do pai, que é esse espírito masculino, invisível. Aí trouxe esse mundo material que nós chamamos de mal, que é o caos. Então, nesse livro sobre a origem do mundo, ele traz essa visão. Eu já fiz uma live com o começo, então eu vou começar esse livro do meio, da onde eu parei, para a gente continuar. E aí eu vou tentar trazer exemplos de outros livros, tá? Para enquanto eu explico isso daqui, para ficar mais claro para a gente trazer. Então, esses arcontes são chamados como se fossem os Anunnakis dos Sumérios, ou os deuses do Egito, ou também os deuses até do judaísmo e tal. Então tem Sabaoth, que é o deus dos judeus, aí tem Atoth, tá? Tem vários outros deuses aí que não são o pai de Jesus Cristo. Jesus, ele está acima de tudo, ele é a luz que permeia todos os universos, não é nesse nosso universo aqui. Nosso universo é uma bolinha, um grão de poeira comparado ao Pai e a Jesus. Então esses arcontes também eles são mais menores que um grão de poeira para o Pai, tá? Então é esse o ponto. Oi, Noel, obrigado pela rosa. Então eu vou começar aqui para a gente trazer um pouquinho do conhecimento de quem são estes arcontes aí que existem, tá? Eu parei na parte que foi criado o arconte, e aí depois a pronoia surgiu e veio todo esse conhecimento. Aí ele fala aqui, então a justiça criou o paraíso, sendo bela, fora da órbita da lua e da órbita do sol, na terra da devassidão, no oriente, no meio das pedras. E o desejo está no meio das belas e apetitosas árvores. E a árvore da vida eterna é como apareceu pela vontade de Deus ao norte do paraíso, para que possa tornar eterna as almas dos puros, que surgirão das formas modeladas da pobreza na consumação dos tempos. Agora, a cor da árvore da vida é como o sol, e seus galhos são lindos. Suas folhas são como as do cipreste,
Seu fruto é como um cacho de uvas quando é branco. Sua altura vai até o céu. E ao lado dela está a árvore do conhecimento, gnose, tendo a força de Deus. Sua glória é como a lua quando totalmente radiante. E seus galhos são lindos. Suas folhas são como folhas de figueira. Seu fruto é como uma boa tâmara apetitosa. E esta árvore fica ao norte do paraíso, para que desperte as almas do torpor dos demônios, para que se aproximem da árvore da vida e comam de seus frutos. E assim condenem as autoridades e seus anjos. O efeito desta árvore é descrito no livro sagrado, a saber, és tu a árvore do conhecimento, que está no paraíso, da qual o primeiro homem comeu e que abriu a sua mente, e ele amou a sua contraparte feminina e condenou o outro, semelhanças estranhas, e as detestou. E assim condenou as autoridades e seus anjos. O efeito desta árvore está escrito no livro sagrado. É isso que ele fala. Então aqui ele dá uma visão do que é a árvore da vida realmente e o que é a árvore do conhecimento. Ele fala, vocês são a árvore do conhecimento, é você mesmo, porque é a gnose, é nosso corpo quando a gente alcança essa gnose, esse conhecimento. Aí ele fala que o conhecimento que te leva à vida eterna, a árvore da vida. E aí ele traz esse conhecimento e fala, quando Adão comeu, o homem comeu, ele amou a contraparte feminina dele, porque ele se identificou com a mulher, viu que ela era igual a ele. Mas aí, com o conhecimento, ele detestou os deuses que haviam criado ele, porque ele viu que eles eram estranhos e detestáveis, eles não pareciam com ele. Eles tinham umas aparências horrendas, umas aparências diferentes, e aí ele teve medo deles, por isso que ele se escondeu, porque ele viu que eles não eram como ele, eles eram aterrorizantes, por isso que são os arcontes, são esses poderes. Então essa visão dos livros gnósticos é muito importante vocês entenderem que eles sempre trazem a parte do Deus criador do homem como um Deus que não é semelhante ao homem, que é um Deus como os deuses do Egito, que tem um corpo, pode ser até semelhante ao nosso, mas tem cabeça de gato, de macaco, outro tem a cabeça de dragão. Então cada um deles tem essas aparências de animais, e aí por isso que o homem tem medo dele. Então esse é o ponto. E aí quando eles criam o homem, eles não criam o homem na semelhança deles, mas na semelhança que eles viram nas águas, quando a Sofia repreendeu o Demiurgo, que ele falou, eu sou Deus e não existe ninguém além de mim. Aí ela aparece a semelhança de Jesus na água e ele cria o homem semelhante a essa aparência. Aí eles tentam criar, por isso que é a forma modelada que nós chamamos a forma dos arcontes, tá? Então é isso. Então essas são as árvores do paraíso. Agora tem a oliveira. Ele vai contar toda essa história, tá? Eu só estou trazendo um pouco para explicar. Agora, depois disso, a oliveira brotou, que era para purificar os reis e os sumos sacerdotes da justiça, que deveriam aparecer nos últimos dias. Desde que a oliveira apareceu fora da luz do primeiro Adão, por causa do unguento que deveriam receber. Essa oliveira é uma árvore que vai trazer a unção para os reis imortais que aparecerão nesse domínio mortal nos últimos dias, que somos nós. E a primeira alma, Psique, amou Eros, que estava com ela, e derramou seu sangue sobre ele e sobre a terra. E desse sangue a rosa primeiro brotou da terra, da sarça espinhosa, para ser uma fonte de alegria para a luz que estava para aparecer na sarça.
Além disso, depois disso, as flores lindas e cheirosas brotaram da terra, de diferentes espécies, de cada virgem das filhas de Pronóia. E eles, quando se apaixonaram por Eros, derramaram seu sangue sobre ele e sobre a terra. Depois disso, toda a planta brotou da terra, de diferentes tipos, contendo a semente das autoridades e seus anjos. Depois disso, as autoridades criaram fora das águas todas as espécies de animais e os répteis e pássaros, diferentes tipos, contendo a semente das autoridades e seus anjos. Aqui eles falam como através de Eros, que é esse arconte do desejo, as autoridades foram criando as rosas, a planta através do sangue dela, e depois as plantas, e depois as autoridades, os arcontes foram criando, os animais, répteis e vários outros seres aí. Tá? Aí ele fala, mas antes de tudo isso, quando ele apareceu no primeiro dia, ele apareceu na terra, algo como 2 dias, e deixou o baixo Pronóia no céu, e ascendeu em direção à sua luz, e imediatamente a escuridão cobriu o universo. Agora, quando ela desejou, a Sofia, que estava no céu inferior, recebeu a autoridade de Pistes e formou grandes corpos luminosos e todas as estrelas. Aqui ela está explicando, quando Jesus ele vem repreender o Demiurgo, aí ele deixa a Pronóia, que é esse pensamento ainda na Terra, e a pequena Sofia, que fica na Terra, que criou o Demiurgo, ela recebeu esse poder e autoridade da Pistes, que é a mãe dela, que é o primeiro pensamento do pai, para formar os grandes luminosos, que daí seria o Sol e as estrelas desse universo do caos. Então é ela que cria tudo isso, tá? Não é os arcontes que criam as estrelas, tá? Mas é a Sofia. E ela os colocou no céu para brilhar sobre a terra e render sinais temporais e estações e anos e meses e dias e noites e momentos e assim por diante. E assim toda a região do céu foi adornada. Agora, quando o Adão de luz concebeu o desejo de entrar em sua luz, isto é, no 8º céu, ele foi incapaz de fazê-lo por causa da pobreza que havia se misturado com sua luz. Então ele criou para si mesmo um vasto reino eterno. E dentro desse reino eterno ele criou 6 reinos eternos e seus adornos, 6 em número, que eram 7 vezes melhores do que os céus do caos e seus adornos. Adornos aqui é como se fosse um monte de estrelas, galáxias, os planetas, tudo que enfeitam os céus. Agora todos esses reinos eternos e seus adornos existem dentro do infinito que está entre o 8º céu e o caos abaixo dele. Então, sempre eu explico, né, que existe os 7 céus, existe o 8º céu. Esse primeiro Adão de luz que foi criado, ele não conseguiu retornar, que é retornar para o 8º céu, porque ele se misturou com a matéria aqui, e aí ele criou um reino entre o 8º e o caos do 7º céu. Entre o 8º e o caos abaixo dele, sendo contados com o universo que pertence à pobreza. Por isso que eles falam o 13º éon. Se você quiser saber a disposição destes, você o encontrará escrito no 7º universo do profeta Hieralias. E antes que Adão de luz se retirasse no caos, as autoridades o viram e riram do pai principal, porque ele mentiu quando disse: sou eu quem sou Deus, ninguém existe antes de mim. Quando chegaram a ele, disseram: não é este o Deus que arruinou o nosso trabalho? Ele respondeu e disse: sim, se você não quer que ele estrague o nosso trabalho, vamos criar um homem da terra, conforme a imagem do nosso corpo e conforme a semelhança deste ser, para servir a nós, para que quando ele vir sua semelhança, ele possa se apaixonar por ela. Ele não vai mais arruinar nosso trabalho. Em vez disso, faremos aqueles que nasceram da luz nossos servos por toda a duração deste reino eterno. Agora,
tudo isso aconteceu de acordo com a premeditação de Pistes, para que o homem aparecesse conforme sua semelhança, e deve condená-los por causa de sua forma modelada. E sua forma modelada tornou-se um invólucro de luz, da luz. Então, nosso corpo é um invólucro da luz, tá? Então, eles veem esse Adão luz, é a imagem do Salvador, porque tem o Adão, mas tem Adão, esse Adão de luz, que é o primeiro homem, ele aparece lá na imagem. Aí eles veem, só que eles falam, eu vou criar conforme o nosso corpo, que o corpo deles é igual ao do homem, mas só com o rosto igual ao do Adão luz. E aí por isso que essa forma é diferente da dos arcontes, que daí temos esse rosto maravilhoso. Então as autoridades receberam o conhecimento gnose necessário para criar o homem. Sofia Zoe, aquela que está com Sabaoth, os antecipou. Então a Sofia Zoe, que ela foi determinada para ficar junto com Sabaoth, ela deu conhecimento para eles que eles pudessem criar o homem, tá? E ela riu da decisão deles, pois eles são cegos. Contra seus próprios interesses, eles o criaram ignorantemente. E eles não percebem o que estão prestes a fazer. A razão pela qual ela os antecipou e fez seu próprio homem primeiro foi para que ele pudesse instruir sua forma modelada sobre como desprezá-los e assim escapar deles. Já a produção do instrutor se deu da seguinte maneira. Aqui eles contam que ela se antecipou e criou um homem antes deles. E aí esse homem você vai ver quem que é a Sofia Zoe, que cria para que ele instrua para eles não se perder. Quando Sofia deixou cair uma gota de luz, ela fluiu para a água e imediatamente um ser humano apareceu, sendo andrógeno. Andrógeno é que tem os dois sexos, masculino e feminino, ao mesmo tempo. Essa gota, ela moldou primeiro como um corpo feminino, entendeu? Sabe aquela história que falam que primeiro foi criada uma mulher antes do homem lá? Que é mais ou menos essa história aí. Como é o nome? Lilith? Lilith. Mas essa é aquela que vai instruir eles. Depois, usando o corpo, ela o moldou à semelhança da mãe que apareceu, da Sofia. E ele terminou em 12 meses. Um ser humano andrógeno foi produzido, a quem os gregos chamam de hermafrodita, e cuja mãe os hebreus chamam de Eva da vida, Zoe, ou seja, a instrutora da vida. Sua descendência é a criatura que é Senhor. Posteriormente, as autoridades o chamaram de besta, para que pudesse desencaminhar suas criaturas modeladas. A interpretação de a besta é o instrutor, pois foi considerado o mais sábio de todos os seres. Agora, Eva é a primeira virgem, aquela que sem marido deu à luz sua primeira descendência. Foi ela quem serviu de parteira. Por esta razão ela disse: sou eu que faço parte de minha mãe, e sou eu a mãe. Sou eu a esposa, sou eu que sou virgem. Sou eu que estou grávida, sou eu a parteira. Sou eu quem conforta as dores do parto. Foi meu marido quem me deu a luz, e sou eu sua mãe. E é ele meu pai e meu Senhor. É ele quem é minha força. O que ele deseja, ele diz com razão. Estou no processo de me tornar, ainda assim, dei à luz um homem como Senhor. Agora, estes, através da vontade, as almas que iriam entrar nas formas modeladas das autoridades foram manifestadas a Sabaoth e seu Cristo. E a respeito disso, a voz sagrada disse: multiplique e melhore. Seja o Senhor de todas as criaturas. E são eles que foram levados cativos, de acordo com seus destinos,
pelo pai principal. E assim eles foram encerrados nas prisões das formas modeladas até a consumação da era. Aqui ele fala que Sabaoth, que é o deus dos judeus, que cria e que coloca as almas dentro dos corpos, para ficar dentro dos corpos das autoridades. Ela e o Cristo dele, o Cristo dele, porque tem o Cristo que é de Sabaoth, que é o corpo que Jesus estava. E aí ele fala, vai e multiplique, igual o Deus fala para Adão, seja senhor de todas as criaturas, dos animais. Isso para tirar esse destino, porque eles estão como prisão pelo pai principal. Sempre quando falar o pai principal é Yadabaoth, que é o demiurgo, que é o pai de Sabaoth, tá? É bem complexo, mas é isso. E aí sempre ele fala que vai sempre ficar preso nas prisões do corpo até a consumação do éon. E naquela época, o pai principal deu uma opinião sobre o homem para aqueles que estavam com ele. Em seguida, cada um deles lançou seu esperma no meio do umbigo da terra. Desde aquele dia, os 7 governantes modelaram o homem com seu corpo, semelhante ao corpo deles, mas sua semelhança semelhante ao homem que apareceu a eles. Sua modelagem se deu por partes, uma de cada vez. E seu líder modelou o cérebro e o sistema nervoso, que é o pai principal. Posteriormente, ele apareceu como antes dele. Ele se tornou um homem dotado de alma, e ele foi chamado de Adão, ou seja, pai, de acordo com o nome daquele que existia antes dele. E quando eles terminaram Adão, ele o abandonou como um vaso inanimado, visto que ele assumiu a forma de um aborto, em que nenhum espírito havia nele. Com relação a isso, quando o governante principal lembrou-se do dito de Pistes, ele temeu que o verdadeiro homem entrasse em sua forma modelada e se tornasse seu senhor. Por esta razão, ele deixou sua forma modelada 40 dias sem alma. E ele se retirou e a abandonou. Agora, no 40º dia, Sofia Zoe mandou seu fôlego para Adão, que não tinha alma. Ele começou a se mover no chão, e ele não conseguia se levantar. Então, quando os 7 governantes chegaram, eles o viram e ficaram muito perturbados. Eles foram até ele e o agarraram. E ele, isto é, o governante principal, disse para a respiração dentro dele: Quem é você e de onde você veio para cá? Ele respondeu e disse: Eu vim da força do homem para a destruição de sua obra. Quando eles ouviram, eles o glorificaram, pois ele lhes deu uma trégua do medo e da ansiedade em que se encontravam. Então eles chamaram aquele dia de descanso, portanto que haviam descansado do trabalho. E quando eles viram que Adão poderia se levantar, eles ficaram felizes, e o levaram e o colocaram no paraíso. E eles se retiraram para seus céus. Após o dia de descanso, Sofia mandou sua filha Zoe, chamada Eva, como instrutora para que fizesse Adão, que não tinha alma, se levantar, para que aqueles que ele deveria engendrar se tornassem recipientes de luz. Quando Eva viu seu homólogo masculino prostrado, ela teve pena dele e disse: Adão, fique vivo. Levante-se sobre a terra. Imediatamente sua palavra se tornou fato consumado. Pois Adão, tendo surgido, de repente abriu os olhos. Quando ele a viu, disse: Você será chamada de mãe dos vivos, pois foi você quem me deu a vida. Então as autoridades foram informadas de que sua forma modelada estava viva e havia surgido.
e eles ficaram muito preocupados. Eles enviaram 7 arcanjos para ver o que havia acontecido. Eles vieram para Adão. Quando viram Eva conversando com ele, disseram uns aos outros: que espécie de coisa é esta mulher luminosa? Pois ela se parece com aquela imagem que nos apareceu na luz. Agora venha, vamos agarrá-la e lançar nossa semente para dentro dela, de modo que quando ela ficar suja, ela não possa acender a sua luz. Em vez disso, aqueles que ela carrega estarão sob nosso comando. Mas não vamos contar a Adão, porque ele não é um de nós. Traga um sono profundo sobre ele, e vamos instruí-lo em seu sono, no sentido de que ela veio de sua costela, para que sua esposa possa obedecer e ele possa ser o senhor sobre ela. Então Eva, sendo uma força, riu da decisão deles. Ela colocou névoa em seus olhos e secretamente deixou sua semelhança com Adão. Ela entrou na árvore do conhecimento e permaneceu lá, e eles a perseguiram. E ela revelou a eles que havia subido na árvore e se tornado uma árvore. Então, entrando em um grande estado de medo, as criaturas cegas fugiram. Depois, quando eles recuperaram do torpor, eles foram até Adão. E vendo a semelhança desta mulher com ele, eles ficaram muito perturbados, pensando que era ela a verdadeira Eva. E eles agiram precipitadamente. Eles vieram até ela e a agarraram, e lançaram sua semente sobre ela. Eles o fizeram perversamente, contaminando não apenas de maneiras naturais, mas também de formas sujas, contaminando primeiro o selo de sua voz, que havia falado com eles, dizendo: o que é isso que existe antes de vocês? Pretendendo contaminar aqueles que possam dizer, na consumação dos tempos, que nasceram do homem verdadeiro por meio da expressão verbal. E eles erraram, não sabendo que era seu próprio corpo que eles tinham contaminado. Foi a semelhança que as autoridades e seus anjos contaminaram em todos os sentidos. Primeiro, ela estava grávida de Abel, do primeiro governante. E foi pelas 7 autoridades e seus anjos que ela deu à luz a outra descendência. E tudo isso aconteceu de acordo com a premeditação do progenitor, para que a primeira mãe pudesse trazer dentro de si todas as sementes, sendo misturada e ajustada ao destino do universo e suas configurações e à justiça. Um plano pré-arranjado entrou em vigor em relação a Eva, de modo que as formas modeladas das autoridades pudessem se tornar invólucros da luz, com que isso as condenaria por meio de suas formas modeladas. Agora, o primeiro Adão, Adão de luz, é dotado de espírito e apareceu no primeiro dia. O segundo Adão é dotado de alma e apareceu no 6º dia, que é chamado de Afrodite. O terceiro Adão é uma criatura da terra, ou seja, o homem da lei, e apareceu no 8º dia. A tranquilidade da pobreza, que se chama o dia do sol, domingo. E a descendência do Adão terreno tornou-se numerosa, e foi completada
e produziu dentro de si toda a espécie de informação científica do Adão dotado de alma. Mas todos estavam na ignorância. A seguir, deixe-me dizer que uma vez que os governantes o viram e a criatura fêmea que estava com ele errando ignorantemente como bestas, eles ficaram muito felizes. Quando souberam que o homem imortal não iria negligenciá-los, ao invés disso, eles teriam que temer a criatura fêmea que havia se transformado em uma árvore, eles ficaram perturbados. E disseram: talvez este seja o verdadeiro homem. Este ser que trouxe uma névoa sobre nós e nos ensinou que aquela que estava suja é como ele, e assim seremos conquistados. Então os 7 juntos fizeram planos. Aproximaram-se de Adão e Eva com timidez e disseram-lhe: o fruto de todas as árvores criadas para ti no paraíso, você vai comer, você pode comer. Mas quanto à árvore do conhecimento, controlai-vos, e não comereis dela. Se comerdes, você vai morrer. Tendo transmitido grande medo a eles, eles se retiraram para suas autoridades. Então veio a mais sábia de todas as criaturas, que foi chamada a besta, de besta. E quando ele viu a semelhança de sua mãe, Eva, e disse a ela: o que Deus disse a você? Foi: não coma da árvore do conhecimento? Ela disse: ele disse não apenas não coma dele, mas não toque nele, para não morrer. Ele disse a ela: não tenha medo, na morte você não morrerá, porque ele sabe que quando você comer dela, seu intelecto ficará sóbrio e você virá a ser como deuses, reconhecendo a diferença que existe entre os homens maus e bons. Na verdade, foi por ciúme que ele disse isso a você, para que você não comesse dele. Agora Eva tinha confiança nas palavras do instrutor. Ela olhou para a árvore e viu que era linda, e apetitosa e gostosa. Ela pegou um pouco de sua fruta e comeu. E ela também deu um pouco ao marido, e ele também comeu. Então seu intelecto se abriu. Pois depois de comerem, a luz do conhecimento brilhou sobre eles. Quando eles se vestiram de vergonha, eles sabiam que estavam nus de conhecimento. Quando ficaram sóbrios, viram que estavam nus e se apaixonaram um pelo outro. Quando eles viram que aqueles que os modelaram tinham a forma de feras, eles os odiaram. Eles estavam muito conscientes. Então, quando os governantes souberam que haviam quebrado seus mandamentos, entraram no paraíso e foram até Adão e Eva com terremotos e grandes ameaças, para ver o efeito da ajuda. Então Adão e Eva temeram muito e se esconderam sob as árvores do paraíso. Então os governantes não sabiam onde eles estavam. E disseram: Adão, onde está você? Tem um livro que se chama Testemunho da Verdade. Também está na Bíblia Agnóstica. E ele fala
que Deus é esse que não sabe, se Deus sabe de todas as coisas e vê todas as coisas, porque ele não sabia onde Adão estava, se ele é o pai de Jesus, se ele é o onipotente, inefável, onisciente. Se ele é onisciente, ele devia saber onde Deus estava. Então isso demonstra que eles são arcontes, que eles são deuses inferiores, como anjos, que não têm essa noção de tudo onde está. Adão, onde está você? Ele disse: estou aqui, porque com medo de você me escondi, com vergonha. E eles lhe disseram sem saber: quem te falou da vergonha com que te vestiste? A menos que tenha comido daquela árvore. Ele disse: a mulher que você me deu, foi ela que me deu e eu comi. Então eles disseram a este último: o que é isso que você fez? Ela respondeu e disse: foi o instrutor que me incentivou e eu comi. Então os governantes se aproximaram do instrutor. Seus olhos ficaram embaçados por causa dele, e eles não podiam fazer nada com ele. Eles o amaldiçoaram, já que eram impotentes. Depois eles se aproximaram da mulher e a amaldiçoaram junto com sua prole. Depois da mulher, eles amaldiçoaram Adão e a terra por causa dele, e as colheitas, e todas as coisas que eles criaram. Eles amaldiçoaram. Eles não têm bênção. O bem não pode resultar do mal. Desde aquele dia, as autoridades sabiam que realmente havia algo mais poderoso do que eles. Reconheciam apenas que seus mandamentos não haviam sido guardados. Grande ciúme foi trazido ao mundo, somente por causa do homem imortal. Agora, quando os governantes viram que seu Adão havia entrado em um estado estranho de conhecimento, a gnose, eles desejaram testá-lo e reuniram todos os animais domésticos e as feras da terra e os pássaros do céu, e os trouxeram a Adão, para ver como ele os chamaria. Quando os viu, deu nome às suas criaturas. Eles ficaram preocupados, porque Adão havia se recuperado de todas as provações. Eles se reuniram e fizeram planos, e disseram: eis Adão, ele veio a ser como um de nós, de modo que conhece a diferença entre a luz e as trevas. Agora talvez ele seja enganado, como no caso da árvore do conhecimento, e também virá para a árvore da vida, e comerá dela, e se tornará imortal, e se tornará senhor, e nos desprezará e toda a nossa glória. Então eles nos denunciará junto com o nosso universo. Venha, vamos nós expulsá-lo do paraíso, para a terra de onde foi tirado, para que doravante ele não seja capaz de reconhecer nada melhor do que nós. E então eles expulsaram Adão do paraíso, junto com sua esposa. E esta ação que eles fizeram não foi suficiente para eles. Em vez disso, eles estavam com medo. Portanto, como os governantes tinham inveja de Adão, eles queriam diminuir sua expectativa de vida, a saber, Adão e Eva. Eles não podiam, no entanto, por causa do destino que havia sido fixado desde o início, pois a cada um havia sido atribuído um tempo de vida de 1000 anos, de acordo com o curso dos corpos luminosos.
Mas embora os governantes não pudessem fazer isso, cada um dos malfeitores tirou 10 anos, e toda essa vida que restou foi de 930 anos, e estes estão em dor e fraqueza e distração maligna. E assim a vida passou a ser daquele dia até a consumação dos tempos. Assim, quando Sofia Zoe viu que os governantes das trevas haviam lançado uma maldição sobre suas contrapartes, ela ficou indignada. E saindo do primeiro céu com todo o poder, ela perseguiu aqueles governantes de seus céus e lançá-los no mundo pecaminoso, para que eles habitem na forma de espíritos malignos, demônios, sobre a terra. Para que em seu mundo pudesse passar os 1000 anos no paraíso, uma criatura viva, dotada de alma, chamada Fênix. Ele se mata e ganha vida como uma testemunha do julgamento contra eles, pois eles fizeram mal a Adão e sua geração, até a consumação dos tempos. Há 3 homens e também sua posteridade para a consumação do mundo: o dotado de espírito da eternidade, o dotado de alma e o terreno. Da mesma forma, as 3 fênix no paraíso. A primeira é imortal, a segunda vive 1000 anos, quanto à terceira está escrito no livro sagrado que foi consumido. Assim também há 3 batismos. O primeiro é espiritual, o segundo é pelo fogo e o terceiro é pela água. Assim como a fênix aparece como uma testemunha a respeito dos anjos, também o caso da água hidre no Egito, que tem sido um testemunho para aqueles que estão descendo para o batismo de um homem verdadeiro. Os 2 touros no Egito possuem um mistério, o sol e a lua, sendo uma testemunha de Sabaoth, a saber, sobre eles Sofia recebeu o universo. Desde o dia que ela fez o sol e a lua, ela colocou um selo em seu céu para a eternidade. E o verme que nasceu da fênix também é um ser humano. Está escrito no Salmo 91:13, sobre isso: o homem justo florescerá como a fênix. E a fênix primeiro aparece em um estado de vida, morre e ressurge novamente, sendo um sinal do que se tornou aparente na consumação da era. Foi apenas no Egito que esses grandes sinais apareceram, em nenhum outro lugar, como indicação de que é como o paraíso de Deus. Voltemos aos governantes acima mencionados, para que possamos oferecer algumas explicações sobre eles. Agora, quando os 7 governantes foram lançados de seus céus para a terra, eles fizeram para si anjos numerosos, demoníacos, para servi-los. E o último instruiu a humanidade em muitos tipos de erro e magia, e poções, e adoração de ídolos, e derramamento de sangue, e altares, e templos, e sacrifícios, e libações para todos os espíritos da terra, tendo seu destino de colega de trabalho, que veio à existência pela concórdia entre os deuses da injustiça e da justiça. E assim, quando o mundo passou a existir, ele errou distraidamente o tempo todo, pois todos os homens na terra adoraram os espíritos, demônios, desde a criação até a consumação, tanto os anjos da justiça quanto os homens da injustiça. Assim, o mundo passou a existir na distração, na ignorância e em um estupor. Todos eles erraram até o aparecimento do verdadeiro homem, que é Jesus,
Que isso seja suficiente no que diz respeito ao assunto. Agora vamos proceder à consideração do nosso mundo, para que possamos terminar com precisão a descrição de sua estrutura e gerenciamento. Então ficará óbvio como a crença no reino invisível, que tem sido aparente desde a criação até a consumação da era, foi descoberta. Chego, portanto, aos pontos principais a respeito do homem imortal. Vou falar de todos os seres que pertencem a ele, explicando como eles estão aqui. Quando uma multidão de seres humanos passou a existir, através da linhagem de Adão que havia sido formado e fora da matéria, e quando o mundo já estava cheio, os governantes o dominaram, isto é, eles o mantiveram sob controle por ignorância. Aqui os governantes são os arcontes, os principais potestades, são esses deuses, eles estão na Terra aqui governando, igual os Anunnakis. Por isso que eu posto aqueles vídeos do filme Contato de Quarto Grau, igual você pensar os reptilianos, tudo isso que vocês veem na televisão, aparições, que falam, tem a Área 51, tem algum ser que está dominando o governo, está fazendo tudo isso, eles falam aparentemente, os duques da Goétia, tudo isso são vários, mas todos eles servem a eles e eles ficam invisíveis aí, mas controlando todos. Tá? Que a Sofia deixou todos eles aqui na Terra para destruir a humanidade. Mas estamos aqui no ponto principal. Quando o mundo já estava cheio, os governantes o dominaram. Isto é, eles o mantiveram sob controle por ignorância. Por que razão? Para o seguinte: uma vez que o Pai imortal sabe que uma deficiência da verdade surgiu entre os reinos eternos e seu universo, quando ele desejou destruir os governantes da perdição por meio das criaturas que eles modelaram, ele enviou suas semelhanças para o mundo da perdição, ou seja, os pequenos espíritos abençoados inocentes. Eles não são estranhos ao conhecimento, pois todo conhecimento está investido em um anjo que apareceu antes deles. Ele não fica sem poder na companhia do Pai. Ele lhes deu conhecimento. Sempre que aparecem no mundo da perdição, imediatamente e em primeiro lugar, eles revelam o padrão da imperecibilidade como uma condenação dos governantes e suas forças. Assim, quando seres abençoados apareceram em formas modeladas por autoridades, eles foram invejados. E por inveja, as autoridades misturaram suas sementes com eles, na esperança de poluí-los. Eles não poderiam. Então, quando os seres abençoados apareceram em forma luminosa, eles apareceram de várias maneiras. Então, quando os seres abençoados apareceram em forma luminosa, eles apareceram de várias maneiras, e cada um deles, partindo de sua terra, revelou o seu tipo de conhecimento à igreja visível, constituída nas formas modeladas da perdição. Foi descoberto que ela, a saber, a igreja, contém todos os tipos de semente, por causa da semente das autoridades que se misturaram a ela. Assim, quando os seres abençoados apareceram em formas modeladas por autoridades, eles foram invejados. E por inveja, as autoridades misturaram suas sementes com eles na esperança de poluí-los. Eles não poderiam. Então, quando os seres abençoados apareceram em forma luminosa, eles apareceram de várias maneiras, e cada um deles, partindo de sua terra, revelou seu tipo de conhecimento à igreja visível, constituída nas formas modeladas de perdição. Foi descoberto que ela, a igreja,
a saber, a igreja, contém todos os tipos de sementes por causa da semente das autoridades que se misturaram a ela. Estou repetindo para vocês entenderem. Assim, quando os seres abençoados aparecerem em formas, eles foram invejados. Então, o Salvador, aqui fala de Jesus, o Salvador criou todos eles, e os espíritos destes são manifestadamente superiores, sendo abençoados e variando na eleição, variando em graus. E também ele criou muitos outros seres, que não têm rei e são superiores a todos que foram antes deles. Consequentemente, existem 4 raças. Aqui ele está falando dos gnósticos, dos filhos do Pai, que são os abençoados, que variam, tem 4 tipos. Como eu sempre falo, então, as 4 raças imortais, tem 4 tipos de raças que vêm junto com Jesus. Depois que Jesus traz o conhecimento, esses seres conseguem entrar nas formas modeladas e habitar nesse corpo humano para destruir as autoridades e os governantes. É isso que ele está explicando aqui. E eles variam em graus, como sempre eu explico. Existem pessoas que vêm do 8º céu, tem pessoas do 9º, 10º, de vários céus acima, então cada um vem e vai voltar para o lugar de onde veio. Então não são todos que são iguais, por isso que cada um fala de uma forma e traz um conhecimento. Então ninguém está errado, então tem pessoas que são gnósticos que trazem um conhecimento de uma forma, eu trago de outra, outros trazem de outra, ninguém está errado, cada um fala do lugar de onde surgiu, e aí por isso que cada um demonstra um conhecimento até onde pode falar, e aí cada um pode explicar e da forma que pode, mas não que seja um melhor ou pior do que ninguém. Então é desta forma. E ele fala, então, eu vou repetir porque essa parte é muito importante. Então o Salvador criou todos eles, e os espíritos destes são manifestadamente superiores, sendo abençoados e variando na eleição. E também ele criou muitos outros seres, que não têm rei, e são superiores a todos que foram antes deles. Essa é a geração sobre a qual não há reino, tá? Existem vários livros gnósticos, e uns 50% deles sempre falam da geração sobre a qual não há reino, que são os autogerados, que Jesus é unigênito, e depois vieram a geração sobre a qual não há reino, são os autogerados, os que foram criados junto com Jesus ali, depois que ele foi criado. Próximo foram esses seres aí criados junto com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. Por isso Jesus fala, aquele que se vê como quarto no reino dos céus. Aí ele fala, consequentemente existem 4 raças. Existem 3 que pertencem aos reis do 8º céu. Mas a 4ª raça não tem rei. E é perfeita, sendo a mais elevada de todas, pois estes entrarão no lugar sagrado de seu Pai, e obterão descanso, em repouso e glória eterna e indescritível, e alegria sem fim. Além disso, eles são reis dentro do domínio mortal, no sentido de que são imortais. Eles vão condenar os deuses do caos e suas forças. Ora, a palavra superior a todos os seres, aqui a palavra é Jesus, tá? A palavra, o verbo é Jesus, a palavra com letra maiúscula. Ora, a palavra superior a todos os seres foi enviada apenas para este fim, para proclamar o desconhecido. Ele disse, não há nada oculto que não seja aparente, e o que não foi reconhecido será reconhecido. E estes foram enviados para tornar conhecido o que está escondido. E as 7 autoridades do caos e sua impiedade. E assim foram condenados à morte. Então, quando todos os perfeitos apareceram nas formas modeladas pelos governantes, e quando eles revelaram a verdade incomparável, eles envergonharam toda a sabedoria dos deuses. Considerado como uma condenação, e sua força acabou, seu senhorio foi dissolvido,
Sua premeditação tornou-se vazia, junto com sua glória. Isso falando dos arcontes, dos poderes, dos principados e potestades. Antes da consumação dos tempos, todo o lugar estremecerá com um grande estrondo. Então os governantes ficarão tristes com a morte. Os anjos lamentarão por sua humanidade e os demônios chorarão por suas estações. E sua humanidade lamentará e gritará por sua morte. Então a era começará e eles serão perturbados. Seus reis serão intoxicados com a espada do fogo. E eles travarão guerra uns contra os outros. De modo que a terra ficará intoxicada com derramamento de sangue. E os mares serão perturbados por essas guerras. Então o sol escurecerá e a lua fará cessar sua luz. As estrelas do céu cancelarão seus circuitos, e um grande estrondo do trovão sairá de uma grande força que está acima de todas as forças do caos, onde o firmamento da mulher está situado. Tendo criado o primeiro produto, ela eliminará o sábio fogo da inteligência e se revestirá de cólera, de uma cólera estúpida. Então ela irá perseguir os deuses do caos, que ela criou junto com o pai principal. Ela os lançará no abismo. Eles serão eliminados por causa de sua maldade, pois eles virão a ser como vulcões e consumirão uns aos outros até que morram pelas mãos do pai principal. Quando ele os tiver destruído, ele se voltará contra si mesmo e se destruirá até que deixe de existir. E seus céus cairão um sobre o outro, e suas forças serão consumidas pelo fogo. Seus reinos eternos também serão destruídos, e seu céu vai cair e se partir em dois. Sua vontade recairá sobre... Aqui está com reticência, foi perdida essa parte. Suporte deles. Eles cairão no abismo, e o abismo será destruído. A luz vai, as trevas e obliterá-as. Será algo como algo que nunca existiu. E o produto ao qual a escuridão foi posterior se dissolverá. E a deficiência será arrancada pela raiz e jogada na escuridão. E a luz se retirará até sua raiz. E a glória do não gerado aparecerá. E vai preencher todo o reino eterno. Quando a profecia e o relato daqueles que são reis se tornarem conhecidos e cumpridos por aqueles que são chamados de perfeitos, aqueles que, em contraste, não se tornaram perfeitos no Pai não gerado, receberão sua glória em seus reinos e nos reinos dos imortais. Mas eles nunca entrarão no reino sem rei, pois todos devem ir para o lugar de onde vieram. Na verdade, por seus atos e seu conhecimento, cada pessoa tornará sua própria natureza conhecida. Eu vou ler de novo, porque ficou um pouco trocado. Quando a profecia e o relato daqueles que são reis se tornarem conhecidos e cumpridos por aqueles que são chamados de perfeitos, aqueles que, em contraste, não se tornarem perfeitos no Pai não gerado, receberão sua glória em seus reinos e nos reinos dos imortais, mas eles nunca entrarão no reino sem rei, pois todos devem ir
para o lugar de onde vieram. Na verdade, por seus atos e seu conhecimento, cada pessoa tornará sua própria natureza conhecida. Isso é o que eu sempre digo, cada pessoa volta para o lugar de onde veio, não tem essa de salvação, não tem essa de nada, você só retorna para o lugar de onde você veio. Se você é um espírito abençoado, você nunca vai para o inferno, você só vai voltar, vem aqui, destrói as autoridades, faz sua missão e volta para o Pai. As pessoas que são almas dos arcontes, elas vão ser consumidas e destruídas, e aí tem uma outra parte aí das almas que se arrependem também, que podem ser salvas, mas quem é agnóstico é simplesmente um retorno. Para quem é agnóstico, quem vem do Pai, que tem o conhecimento, é simplesmente você volta pro lugar. E aí é que é interessante essa parte que ele fala, porque pelos seus atos e o seu conhecimento, cada pessoa vai mostrar, vai tornar a sua natureza conhecida. Então você tem que conhecer a si mesmo. Através dos seus atos, do seu conhecimento, você tem que conhecer a si mesmo, saber quem você é. Se você é imortal, se você é do Pai, se você é agnóstico, se você é do oitavo céu, se é da geração sem reino. Isso você sabe dentro de você. Quantos minutos passaram? Nem foi 1 hora, hein? Não, foi sim. Quem quer que eu leia o Evangelho de Maria Madalena? Que é o próximo? Ou eu paro por aqui? Estão cansados já? Essa minha garganta, tá? Tem o Evangelho de Maria Madalena, que eu até postei e deu 1 hora. Tem o Evangelho de Maria Madalena. Eu postei um vídeo do History que fala um pouquinho sobre ele, que eu estava assistindo. E aqui tem a parte que encontraram, que é perderam vários capítulos desse livro. E aí coloca, já é meia-noite aí, né, amiga? Você tá aí, Renato. Mas eu gravo pra você depois. Mas eu vou ler um pouquinho da Maria Madalena e depois eu posto no canal, tá? Aí você consegue ver depois. Mas espero que tenha gostado, que esse livro sobre a origem do mundo, ele é um pouco complexo, ele tem muitas nuances aí parte, porque você pode perceber, vocês podem perceber que os livros gnósticos, eles são livros didáticos, não são livros religiosos só, assim, igual o livro de um profeta ou de Moisés, não, que está ali falando para o povo. São livros que eles estão ensinando como se fosse numa escola, ele está ali dando explicações, ele dando razões, ele faz análise, ele olha, fala, olha, eles falam isso, está escrito isso, mas na realidade é isso, eles têm... Então é muito complexo, é como um professor ensinando, e eu acho isso muito legal. Esse livro, ele é realmente alguém que pegou, não sabemos quem foi o autor, mas pegou e falou, todo mundo fala que o caos que existia antes e tal, mas para que exista a sombra tem que haver uma luz, um produto antes, e ele traz isso muito claro, por isso que eu não parei muito para explicar, porque ele é algo que é bem didático, então ficou fácil, mas se tiver algum termo que vocês entenderam, vocês escrevam as perguntas aí, ou manda depois no chat, eu tento responder. Desculpa se eu não respondo todas, que às vezes eu não vejo, às vezes eu tô ocupado, que eu trabalho bastante, tô trabalhando muito, gente, mas por amor a vocês eu faço uma live, sim. Já deu 1 hora, mas eu vou ler só uma parte do Evangelho de Maria Madalena, porque ele é muito legal, mas ficou perdido aqui, mas eu vou contar e citar algumas coisas aqui, tá? Esse é um ponto. Então, Evangelho de Maria Madalena, tá no capítulo 4, porque os outros capítulos foram perdidos, e vai ter muita coisa que tá em reticência, porque foi perdido o manuscrito. Ele foi encontrado antes de 1945, não foi na biblioteca de Nag Hammadi, foi em 1896, então muito tempo, mas é um livro excepcional que mostra como Maria Madalena é demais. O Piscis Sophia também mostra que ela tem muito... pergunta muito, e Jesus explica muito para ela, e graças a Deus que ela pergunta, porque daí a gente tem muitas coisas. Por isso que vocês podem perguntar, pode perguntar, André, porque as perguntas são mais importantes às vezes, porque eu só consigo falar se vocês perguntarem, porque o conhecimento vem na hora que vocês perguntam. O texto existente começa na página 7, tá? A matéria será destruída ou não? O Salvador disse: toda a natureza, todas as formações, todas as criaturas existem umas nas outras e com as outras, e serão resolvidas novamente em suas próprias raízes.
Pois a natureza da matéria está resolvida apenas nas raízes de sua própria natureza. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pedro disse-lhe: já que nos explicaste tudo, diga-nos também qual é o pecado do mundo. O Salvador disse: não há pecado, não tem pecado. Mas é você quem comete pecado quando faz coisas que são semelhantes à natureza do adultério, o que é chamado de pecado. Por isso, o bem entrou em você. Aqui o bem é em letra maiúscula. O bem é como se fosse o Pai. Na essência de cada natureza, para restaurá-la à sua raiz. Então ele, Jesus, continuou e disse: é por isso que você fica doente e morre, pois você está privado de quem pode curá-lo. Porque você está privado do bem. Se você não tem o bem, o Pai, o Espírito Santo, você está sem quem pode te curar, entendeu? Aquele que tem uma mente para compreender, que entenda. A matéria deu origem a uma paixão sem igual, que precedia de algo contrário à natureza. Então surge uma perturbação em todo o seu corpo. É por isso que eu te disse, tem de bom ânimo, e se estás desanimado, anima-te na presença das diferentes formas da natureza. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por isso que eu falo que você tem que ir para a natureza, meditar e buscar o contato com a natureza para você revigorar seu corpo e ter contato com o Pai, com Jesus. Porque você tem que estar não fechado num templo de pedra, mas vai na cachoeira, na praia, vai no parque andar e aí você vai encontrar e ver o sol, a lua, olhar para o céu e sentir a brisa. Isso você vai entrar em contato com o Pai, entender o que é a verdadeira natureza do Pai e se revigorar com o sol, com tudo. Esse é o ponto. Então vocês veem que o Evangelho é totalmente diferente de qualquer um que tem na Bíblia. É realmente algo... Tudo que ele fala aqui é essa parte da física quântica, que tudo é a mesma coisa. As matérias estão umas às outras e têm a mesma raiz. Quando é a mesma raiz, são os átomos, é a mesma natureza. Quando ele fala raiz, é que são os átomos, são as mesmas coisas. É composto da mesma matéria do que um cachorro, do que uma cobra, do que um tigre, do que um pássaro, a água. Tudo isso é composto de átomos. Quando o abençoado disse isso, ele saudou a todos, dizendo: a paz esteja com vocês. Recebam minha paz para vocês. Cuidado para que ninguém o desvie, dizendo-lhe: olhe aqui ou ali, pois o Filho do Homem está dentro de você. Essa parte também é muito interessante, é uma parte muito simples, mas muito interessante que muda tudo, poderia e pode mudar tudo, porque ele fala, se alguém te disser, olha ali, vai lá naquela igreja, vai naquele templo, vai naquela religião, vai lá em Meca, vai lá no templo, não vai. O Filho do Homem, Jesus, está dentro de você. O próprio Jesus está falando aqui para os discípulos, não vai atrás de homem, não vai atrás de ninguém, eu estou dentro de você. Olhe para dentro de você, conheça a si mesmo. Vou repetir para vocês aprenderem, tá, gente? Quando o abençoado disse isso, ele saudou a todos, dizendo: a paz esteja com vocês, recebam minha paz para vocês. Sempre que ele fala minha paz, a paz é o Espírito Santo. A paz é o Espírito Santo, é a gnose dentro de vocês, que é o primeiro mistério, o primeiro pensamento do Pai. Então ele fala, recebam a minha paz eu vos dou, que é por isso que a pomba simboliza a paz, é o Espírito Santo. Quando ele vai falar aqui agora, cuidado para que ninguém o desvie, ninguém te engane, dizendo, olha aqui ou ali, vai lá, aqui e tal, pois o Filho do Homem está dentro de você. Por isso que Jesus fala, estou com você todos os dias até a consumação dos séculos, porque ele está dentro de você. Siga após ele. Então siga a sua intuição, siga a sua consciência. Aquela voz que fala dentro de você é Jesus e você tem que seguir ela. Ele fala, siga após ele, siga após aquele que está dentro de você. Quem fala com você?
Aqueles que o buscam o encontrarão. Então, se você buscar, como você vai buscar Jesus? Você tem que buscar dentro. Se ele está falando, o Filho do Homem está dentro de você, aí ele fala, siga ele. Busque ele, aqueles que o buscam o encontrarão. Se ele fala, não é para você seguir lá, seguir o Pablo Marçal, seguir o Bispo Macedo, o Malafaia, o Papa, não é para seguir ninguém. Ele fala, busque. Então você tem que buscar dentro. Como você busca dentro? Medita, fecha a porta do quarto, fecha os seus olhos, encontre Deus dentro de você, ouça a voz dele dentro de você e obedeça a ele dentro de você. Aqueles que o buscam o encontrarão. Vá então e pregue o evangelho do reino. Então, depois que você encontrar Jesus dentro de você e ouvir a voz dele, aí sim, depois disso, você pode ir e vá e pregue o evangelho do reino. E o que é o reino? Aí você vai e vai falar para as pessoas, o reino está dentro de você, Deus está dentro de você. Mas primeiro você tem que encontrar ele dentro de você, tem que reconhecer. Eu queria, quando eu era novo, pregar, eu queria falar para as pessoas, mas Jesus falou para mim, o Espírito Santo falou, você só vai pregar depois dos 30 anos. E eu queria, com os 24 já casar, eu falei, só vai casar depois dos 30, vai fazer as coisas. Por quê? Porque eu achava que também, tinha vezes que eu achava que Deus estava na igreja, eu estava em um lugar e tal. E aí eu tinha que entender isso, que Deus está dentro de mim, para ensinar vocês que Deus está dentro de vocês. Eu tive que encontrar, ter muita experiência com Deus para poder falar hoje com muita propriedade para vocês. Mas eu não podia, quando eu era um adolescente doido que não sabia nada, ficava procurando um monte de coisa, achava que Deus... Aí eu um dia, teve uma época que eu li... eu tenho até vergonha de falar essas partes. Teve uma época que eu li aquele Testamento de Salomão, o livro da Goétia, né? Aí, sei lá quantos anos eu tinha, mas eu trabalhava e eu gostava daquelas estrelas de Salomão, sabe? Aqueles estrela com 6 pontas, 5 pontas lá, sei lá, 6 pontos de Davi. É, estrela de Davi. Aí eu comprei uma, botava até aqui, falava, ai, eu tô com proteção de Deus, sabe? Assim, então você achava que tá num amuleto, num coisa, a proteção de Deus. Aí outro acha que tá numa água ungida, tá num lugar, tá na cruz, tá no coisa, tá... Não, gente, tá dentro de você. Só isso, você não precisa de ritual, você não precisa de regra, não precisa de doutrina, não precisa de uma cruz, não precisa de nada, não precisa de um templo, de um dízimo para te abençoar, não precisa de nada, nada material ou nada de regra. Deus está dentro de você, a sua consciência, a sua mente é o Pai. Bora! Essa é a parte mais maravilhosa desse livro. Esse livro é muito incrível. Eu vou pregar ele várias vezes, eu vou postar essa parte, mas eu vou depois fazer uma live só dele, mais uma. Mas ele é muito incrível. Jesus fala, não estabeleça nenhuma regra além do que eu indiquei. E não dê uma lei como legislador para que você não seja limitado por ela. Quando ele disse isso, ele partiu. Então ele está falando aqui, não crie doutrinas e regras, nada, além do que eu falei, que é só amor ao próximo, só ame ao próximo. E não é para você criar a regra, doutrina, uma igreja com regra, doutrina. E ele falou, se você criar uma, não dê uma lei como um legislador, que você vai ser limitado por ela. Se você criar uma regra, você vai ser limitado por ela. Você fala para as pessoas, olha, não faça isso, aí você também não pode. O pessoal fala, não assista a TV, aí o pessoal tá lá assistindo TV, aí não pode ganhar dinheiro porque é pecado. Outro fala, não pode raspar o sovaco, outro não pode usar calça, saia, sei lá o que tem, que tanta regra que tem, não pode usar camisinha, o outro não tem, tem várias coisas que eles colocam, né, de regra, tanto a igreja católica quanto evangélica, quanto os muçulmanos e outras coisas aí. Eu não posso ficar falando muito, senão a live cai como se fosse um preconceito, né? Mas não, eu só estou dando um exemplo. Mas Jesus falou, não crie outra regra, não crie nenhuma lei. Eu estou falando isso não por eles, eu estou falando por vocês que estão ouvindo, é dentro de você mesmo, porque o reino é dentro de você. Dentro de você, não fique criando regras. Esse livro é o Evangelho de Maria Madalena. Tá na Bíblia Gnóstica Proibida, tem um link na bio, tá? É o livro 49. Tá? Tem na Amazon lá, você pode ler, tem PDF também, ou pesquisa Evangelho de Maria Madalena
no YouTube ou no Google, você acha umas partes dele lá também, tá? E esse livro, ele tá explicando aqui para os discípulos, tal. Mas eu acho muito interessante, mas isso é para você. Ele tá falando não para eles geral, assim, que não existia ainda igreja, igual eu tô dando exemplo aqui. Ele tá falando para você, dentro de você, não crie regras, porque senão você vai ser limitado por elas. Então, às vezes, eles queriam pregar, mas eles falam, ah, mas eu não posso pregar para o gentil, só posso pregar para judeu. Ele fala, não, ame a todo mundo, ame o próximo. Porque eles tinham isso, tinham essa mentalidade, olha, os gentios, só o povo judeu pode. Ah, porque não, eles tinham muitas regras da mente deles ainda de Moisés. E Jesus fala, não crie, não deixe nada, não se torne como um legislador. Não siga esses mandamentos dos homens e dos deles, do Velho Testamento. Então ele está libertando eles aqui, falando, só siga o que eu falei para vocês, ame o próximo. Se alguém aparecer, você vai caído na tua frente, você ajude ele, não crie regra de, não vou comer carne de porco, aquelas coisas deles. Então para você também, você não deve criar dentro de você nenhuma limitação de regra, sim ou não. Como ele disse, não tem pecado. Você tem que entender o que realmente vai fazer sentido para você. Você não vai fazer mal para alguém. Está casado? Não vai trair a pessoa que te ama, que você tem filho, que você tem uma família. Você não vai prejudicar uma pessoa que você ama. Você tem que ser fiel a ela. Se você não for fiel à sua esposa, você não vai ser fiel a Deus, não vai ser fiel a seu amigo, a seu chefe, a seu emprego, a nada. Então esse é o sentido. E mulheres também, porque as mulheres estão muito sem vergonha, estão traindo ao mesmo tanto que homem. Então não pode. Então esse é o ponto. Não é que você vai fazer mal a Deus. O pecado não é algo que faz mal a Deus. Você não está, que eu estou pecando e Deus vai ficar bravo comigo, porque não, você está fazendo mal ao ser humano. E o ser humano e você, outro ser humano, é você. Quando você entende que você é um com a pessoa que você casou, se você faz mal a ela, você está fazendo mal a si mesmo. Não é? Porque você se tornou uma só carne. Isso é pecado. Você fazer mal a si mesmo. Isso é o que faz mal, por isso que você fica doente e morre, ele falou. Então, energeticamente, você fazendo mal para a pessoa que você ama, você está fazendo mal a si mesmo e você vai morrer. É um câncer. Não traiam, gente. Sejam fiéis, essa é a lei. Gnosticismo é isso. A única regra é não trair, não cometer adultério. Você casa ou fique solteiro. Se não quer cometer adultério, fica solteiro. Se casar, fica fiel. Ponto. Bora. Quando ele disse isso, ele partiu. Capítulo 5. Mas eles ficaram tristes. Eles choraram muito, dizendo, como iremos aos gentios e pregaremos o evangelho do reino do Filho do Homem? Se eles não o pouparam, como nos pouparão? Eles mataram ele, como eles vão matar? Os romanos mataram ele, como eles vão matar a gente também. Então Maria é maravilhosa, eu amo Maria. Amava, até porque ela não existe mais, então a gente não adora pessoas que morreram, entendeu, gente? A gente só adora Jesus, que Jesus não é humano. Jesus é luz e ele não morre, não vive, tá vivo sempre. Não adore nem Pedro, nem apóstolo, nem Maria, não adore ninguém que já morreu, tá, gente? Aprenda isso também com o gnosticismo. Mas a gente admira, na época dela, ela fez as melhores perguntas e falou também. Então Maria se levantou, cumprimentou a todos e disse a seus irmãos. Ela dominava todo mundo. Não chorem, não se aflijam, nem fiquem indecisos, pois a sua graça estará inteiramente com vocês e os protegerá. Que mulher maravilhosa. Antes, porém, vamos louvar a sua grandeza, pois ele nos preparou e nos fez homens. Lembra o Evangelho de Tomé? Que Jesus falou, eu vou fazer dela um homem, para que ela seja um espírito vivo igual a vocês. Não é que é um homem da forma masculina, mas é ter o espírito do Pai. É ter essa parte masculina que é o poder do Pai, que essa é a deficiência das pessoas, que não ter o macho, o poder masculino dentro de si. A gente só tinha a fêmea, agora nós temos o macho e a fêmea, por isso nós temos Jesus e o Pai. Esse é o poder da gnose, é você ter o conhecimento. A deficiência é só ter a mãe.
O conhecimento do Pai é a liberdade. Jesus veio para que o Pai se tornasse conhecido, o macho, o poder masculino. Quando disse Maria isso, ela voltou seus corações para o bem. O bem é o Pai. E eles começaram a discutir as palavras do Salvador. Pedro disse a Maria: Irmã, sabemos que o Salvador a amava mais do que a todos nós, mais do que o resto das mulheres, mais do que a todos nós. Diga-nos as palavras do Salvador, das quais você se lembra e que conhece, mas nós não, nem as ouvimos. Pedro fala assim: Maria, eu sei que o Salvador amava você mais que a todos nós, mais que a qualquer outra mulher, e fala pra gente as palavras que ele contou só pra você, pra gente não, e que a gente nem ouviu. Então, isso já demonstra que Jesus, como no Evangelho de Filipe, Jesus era companheiro de Maria Madalena e ele falava para ela mistérios que não falava para os apóstolos. Eles queriam saber o que ele tinha contado para ela. Esse livro aqui, por isso que o Vaticano não admite esse livro de jeito nenhum, senão ia ter que ter uma papa mulher lá, uma mama. Esse patriarcado dominou por 2.000 anos, mais de 2.000 anos, né? Sei lá, 5.000 anos. E nesses livros todos você vê, até no Sobre a Origem do Mundo, as mulheres têm muito mais poder do que a gente. Eu fico até vergonhado. Teve a Andréia falando agora, eu sou mais... Falando que tem inveja da minha sabedoria. Gente, vocês mulheres, vocês são mais sábias do que qualquer homem. Vocês entendem todo mundo tão rápido, tem uma intuição espiritual tão maior do que nós. Vocês têm muito mais sabedoria e poder. Vocês só tem que meditar e buscar isso dentro de vocês. Aí vocês dominam qualquer pessoa. A Renata, que não sei se já saiu já, eu falei pra ela, segue, vai, tá lá em Portugal, eu falei, vai e estuda. Ela já sabe mais que eu, já tá falando mais que eu. Qualquer pessoa vai conseguir mais que eu em muito menos tempo, porque vocês mulheres são abençoadas. Mas, vamos voltar aqui. Maria respondeu e disse: O que está escondido de você, eu vou anunciar a você. E ela começou a falar-lhes estas palavras. Ela disse, eu vi o Senhor em uma visão e disse a ele, Senhor, eu te vi hoje em uma visão. E ele respondeu e disse-me, bem-aventurada é você por não ter vacilado ao me ver. Pois onde está a mente, aí está o tesouro. Entendeu? Disse-lhe, e ela disse, Senhor, como é que quem tem a visão vê? Pela alma ou pelo espírito? E o Salvador respondeu e disse, ele não vê pela alma nem pelo espírito, mas a mente, que está entre os dois, é o que vê a visão. Em outras traduções, ele fala a consciência, que é esse chakra daqui do terceiro olho. Eu sei, amiga. É a admiração, eu também admiro você. Aqui tem as páginas 11 e 14 do manuscrito faltando. Eu odeio isso porque eu queria saber muito o que estava escrito aqui, mas não dá para saber. Então a gente, graças ao Vaticano, aos imperador Constantino, ao povo lá que mandou queimar, alguns outros lá de outros concílios, a gente perdeu essas partes aí. Aí só tem o capítulo 8 agora. E o desejo disse, eu não te vi descer, mas agora te vejo subir, porque você mente desde que você pertence a mim. Eu vou explicar o que ela falou depois nessas partes perdidas aí, porque tem outra parte de outro manuscrito que foi encontrado lá e eles encontram algumas partes. Jesus começa a explicar para ela e ela pergunta que ela, na visão dela, ela viu como a alma que alcançou a verdade, ela vai subindo sobre os 7 céus para alcançar e para passar sobre as autoridades e para subir até o 8º céu.
para passar pelos arcontes. Aí aqui nessa parte aqui do capítulo 8, ela já está no terceiro céu, que é do arconte do desejo. Aí esse arconte vai começar a fazer umas perguntas para a alma que alcançou a luz e que está subindo para esses reinos aí dos céus, o Aeons que a gente chama, tá? Então o desejo, que é um arconte, disse para a alma: eu não te vi descer, mas agora te vejo subir. Por isso que eu falo que a gente volta para o lugar de onde veio. Só que os arcontes não veem que a gente é da luz e que entrou e enganou eles. Igual está na Epistofia no Evangelho de Valentino, tá? Quem viu as outras lives, por isso que não perca nenhuma live, porque cada livro você entende se você lê o outro. Esse que é o interessante do gnosticismo. Não dá para você ler um livro só. Por isso que eu compilei, né? Não é meu livro, né? Eu compilei na Bíblia Gnóstica todos os livros para que, em uma ordem, que você possa ler e entender os outros na sequência. Porque tem vários livros que, se você não ler antes, você não vai entender os outros, tá? Então você tem que ler para compreender tudo. E o desejo te disse: eu não te vi descer, mas agora te vejo subir, porque você mente desde que você pertence a mim. Ele está falando, você pertence a mim, você não é de outro reino. A alma respondeu e disse: eu vi você. Você não me viu nem me reconheceu. Eu te servi de vestimenta e você não me conheceu. Quando disse isso, a alma foi embora regozijando. Ela foi subindo. Não deixou ele prender ela, porque você tem que saber o que você responde para cada arconte para você subir. Novamente chegou ao terceiro poder, que é chamado de ignorância. O poder questionou a alma, dizendo: para onde vais? Na maldade você está presa. Mas você está presa, não julgue. E a alma disse: por que você me julga, embora eu não tenha julgado? Entendeu? Por isso que Jesus disse: não julgueis para não ser de julgados. Por isso que a lei, você fica preso à própria lei que você criar. Se você condenar seu irmão, falar, ele está mentindo, e você mente, aí você vai ser condenado pela mentira. Mas se você não condenar ele, você não vai ser condenado. Então quando você vê alguém mentindo, não fica, ele é crente, tá mentindo. Você vê alguém fofocando, fala, mas é crente, tá fofocando. Mas é isso, tá falando. Não julgue. Porque se você julgar, você será julgado. Pela medida que você medir alguém, você será medido. E isso é muito sério, os arcontes vão fazer isso. Cada peso que você julgar alguém, eles vão usar isso contra você para te julgar. Jesus não te julga. O Pai não te julga. Você que julga a si mesmo, você que condena a si mesmo julgando os outros. Então isso é muito importante, tá, gente? Boa noite, tudo bom? Isso é muito importante para vocês compreenderem. Não é que exista o pecado, igual falam, Deus vai te julgar, não. Mas você julgando os outros, criando leis e regras para as pessoas e julgando os outros, vai ser condenado. Se você faz o que você está condenando os outros. E aí esse arconte da ignorância vai te prender. Entendeu? Isso mesmo. Qual que é o seu nome? Mesmo? Que eu não consegui ler aí o nome. Mas é esse o ponto. Então a gente tem que sempre buscar isso, porque é um caminho de 7 arcontes até você chegar na luz. Se você não e não alcançar o conhecimento do Pai, o primeiro mistério, para virar uma luz refulgente e subir, e nenhum deles nem te ver e você não parar, você vai ter que ir passando por eles devagarinho ali. E não é todo mundo que é imortal, mas todo mundo pode se tornar imortal. Todo mundo não, mas algumas pessoas. Se você está ouvindo aqui, é que você pode. Então é desse jeito. Que é 1 em 1000 e 2 em 10.000. Lembra sempre disso. Veja no meu perfil que está escrito isso. É a razão do reino dos céus. E a alma disse: por que me julga, embora eu não tenha julgado? Eu estava amarrado, embora não tenha feito isso. Eu não fui reconhecido, mas reconheci tudo que está sendo dissolvido, tanto as coisas terrenas quanto as celestiais. Quando a alma venceu o terceiro poder, ela subiu e viu o quarto poder, que assumiu 7 formas. A primeira forma é a escuridão, o segundo, desejo, a terceira, ignorância,
A quarta é a excitação da morte. A quinta é o reino da carne. A sexta é a sabedoria tola da carne. A sétima é a sabedoria colérica. A sétima sempre é a sabedoria colérica, que é essa Sabaoth, que é essas pessoas que se dizem cristãos e evangélicos, tudo, e são muito iracundos. Você percebe que as pessoas, elas falam com muita raiva, elas pregam ali com aquela raiva, julgando as pessoas, principalmente hoje em dia, né, que tem esse fanatismo político-religioso, uma mistura, e elas falam com aquela raiva. Isso é uma sabedoria colérica que vem de Sabaoth, por isso que eles são assim. Eles trazem essa sabedoria colérica, vem desse arconte aí do sétimo, e aí eles vão se perder lá depois. Eu não estou julgando ninguém, porque eu sou somente um mensageiro aqui lendo uma palavra, né? Cada um é do jeito que é, mas eu estou lendo o que Jesus fala. Ninguém vai saber quem eu sou até o dia da morte. Esses são os 7 poderes da ira. Então, quando você chega no quarto, o quarto assume a forma de 7, que são os 7 poderes, igual os 7 pecados capitais, sabe, gente? Mas aí, tipo, é os 7 arcontes, e aí eles vão te julgando ali, você vai passar. Para adiantar, é isso daí. Sua alma, Jesus está mostrando isso para Maria Madalena, gente. Isso é o Evangelho de Maria Madalena, para quem entrou agora. E eles perguntaram à alma: de onde você vem, matadora de homens? Ou para onde você vai, conquistadora do espaço? A alma respondeu e disse: o que me amarra foi morto, e o que me faz girar foi vencido. Que esse é o espírito falsificado que fica prendendo a alma ao pecado, que fica fazendo a alma pecar. E ela fala que ele foi morto, que ele foi destruído, porque Jesus solta as amarras. Isso está no livro A Sofia de Jesus Cristo, também no livro Pistis Sofia. Ai, que bom que isso é diferente. É paz. Todo mundo é paz. Não é, gente, todo mundo é do amor. O que eu falo são aquelas pessoas que são coléricas, tem aquela sabedoria colérica que fica brigando. E vocês entenderam. Amar, amar, amar. Essa é a lei. E calma. Eu sou muito calmo, gente. Você nunca vai me ver aqui bravo, irado, xingando os outros. Voltamos. A alma respondeu e disse: o que me amarra foi morto, e o que me faz girar foi vencido. E meu desejo acabou, e a ignorância morreu. Gente, imagina quando o nosso desejo acabar esse desejo da carne que destrói a gente, e a ignorância for dissipada e morrer através do conhecimento da gnose de Jesus. É a melhor coisa do mundo. Eu ainda tenho que melhorar muito ainda, gente, porque ainda tem desejo, tem ignorância, eu peco demais. Ai, que bom que você é moderno, amigo. Em uma era fui libertado de um mundo, e de um tipo, e do grilhão do esquecimento que é transitório. Deste momento em diante, atingirei o resto do tempo, da temporada do Aeon em silêncio. Capítulo 9. Quando Maria disse isto, ela se calou, pois foi até esse ponto que o Salvador havia falado com ela. Mas André respondeu e disse, aqui começa a inveja do povo lá, dos apóstolos, aqui é igual todo mundo é. Dizei o que quereis dizer sobre o que ela disse, ele fala para os outros, né? Eu, pelo menos, não acredito que o Salvador disse isso. Certamente, esses ensinamentos são ideias estranhas. Ele fala assim, que negócio é esse de alma, de arconte, de céus e a alma passando assim, é coisa estranha, ela está inventando. É isso que ele está falando aqui. Pedro respondeu e falou a respeito das mesmas coisas. Então, Pedro e André, eles ficaram ali debatendo e falando, essa mulher está louca, Jesus não queria falar isso, não ia dar uma visão dessa para ela. Presta atenção. Ele os questionou sobre o Salvador, Pedro. Ele realmente falou em particular com uma mulher e não abertamente conosco? A inveja. Devemos nos virar todos e ouvi-la?
ele a preferia a nós. E lembra que no começo ele falou: Maria, a gente sabe que ele amava mais você do que a nós, tal, tal. Tudo aquilo ali ele falou, tipo, já para provocar ela, para fazer ela falar e depois ficar criticando a autoridade dela, criticando a veracidade das coisas dela, né? Aparentemente. Pedro sempre aparece desse tom meio colérico e invejoso de Maria, tá? Então Maria chorou. Ele fez até a bichinha chorar. Então Maria chorou e disse a Pedro: Meu irmão Pedro, o que você acha? Você acha que eu mesmo pensei nisso no meu coração? Ou que estou mentindo sobre o Salvador? Tipo, ela quis dizer assim: você acha que eu teria a capacidade de inventar uma história dessa, de falar de coisas do espaço, de arcontes, de seres, de poderes assim, e inventar isso sobre o Salvador? Até eu não ia conseguir inventar uma história dessa. Levi, que era outro discípulo, respondeu e disse a Pedro: Pedro, você sempre foi de temperamento explosivo. Agora vejo você lutando contra uma mulher como se fosse adversário dela. Mas se o Salvador a tornou digna, quem é você para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece muito bem. Você percebe que eles nunca falam de Jesus como se Jesus tivesse morto. Eles falam, o Salvador a conhece bem. Ele sempre tem essa noção de que Jesus ressuscitou, está vivo, e é luz, e vai e volta para eles, e aparece para eles toda hora. E ele tem noção que Jesus está ali ouvindo eles também. Porque Jesus fala: estou dentro de vocês, pé duro. É por isso que ele a amou mais do que a nós. Em vez disso, vamos ter vergonha e nos revestir do homem perfeito e nos separar como ele nos ordenou e pregar o evangelho, não estabelecendo nenhuma outra regra ou lei além do que o Salvador disse. E quando ouviram isso, começaram a sair para proclamar e pregar o evangelho segundo Maria Madalena. Então, esse ponto também eu amei, que Levi botou ordem na casa e falou, e novamente ele fala: não cria nenhuma outra regra ou lei, que é diferente do que as pessoas criam. Regra, doutrina. Eu odeio, gente, que as pessoas criem regra, doutrina, lei, tipo, além do que Jesus falou. Não faz sentido nenhum. Não sei quem perguntou, né, André? Você que perguntou por que eu não gosto muito das cartas de Paulo. Não é que eu não gosto, é que ele cria muitas regras que ele acho que não tá. Acho não, tenho certeza. Ele não estava aqui nesse momento com os apóstolos, então depois ele sai criando um monte de regra, porque ele não andou com Jesus e não sabe. Então o erro surge muito por causa dessas cartas de Paulo aí, que foram as únicas, por isso que o Império Romano quis que permanecesse, colocasse na Bíblia, porque cria um monte de regra para doutrinar as pessoas com umas coisas nada a ver, além do amor de Jesus, do amor ao próximo. Então é isso, gente. Eu tenho que aprender a falar mais sério para depois eu postar o vídeo no canal e nos cortes também, né? Porque eu fico falando de uma forma aqui um pouco descontraída, mas é mais para não ser uma coisa maçante para vocês, porque eu sei que 1h30 ouvindo eu falar não é tão legal, então eu tento descontrair um pouco aqui falando, mas é uma coisa muito séria e eu falo e eu respeito muito a palavra, tá, gente? Mas só para vocês conseguirem entender e ouvir de uma forma mais descontraída, tá? Eu acho que é bom assim para entender, mas depois eu quero que vocês leiam, peguem o livro, leiam e busquem conhecimento, porque é um livro de 3 páginas, mas para mim assim vale mais do que 50 páginas de Romanos ou Filipenses, aquelas monte de coisa que não tem conhecimento e muita coisa que Jesus falou, tá, gente? É isso que eu tenho para dizer para vocês. Dallas, siga a nossa página e curta e aproveita. André, obrigado por estar aí. Todo mundo que sempre está, obrigado. E até a próxima. Eu não sei se eu faço amanhã, depois, mas quando o Espírito Santo mandar, eu faço, tá, gente? Obrigado a todos. Eu gosto quando tá frio, que dá até para usar um
terno. Quando tá calor eu venho de camiseta mesmo, porque no calor não dá não. Eu tô sentindo calor. Tchau, gente. Obrigado. Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo abençoe todos. Vamos orar um pelos outros.